é Jesus explicando o que ele quis dizer desde os primórdios da história humana, né? Ou seja, é Jesus explicando a própria lei. Aí então, nessas últimas 3 aulas, a gente teve algumas dúvidas, enfim, eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui das últimas 3 aulas, né? Bem rapidinho a recapitulação, porque também está gravada, e nós já vamos aqui para onde nós paramos. Nós falamos sobre os tipos de oração. Na nossa aula no nosso culto de oração, nós temos ensinado um pouco sobre oração também. A gente precisa entender sobre oração. Uma vez eu levei um amigo meu que não sabe nada de igreja, não é crente, acho que nunca pisou na igreja direito, e eu chamei ele para uma oração lá em casa. Aí eu perguntei para ele, assim que eu encontrei com ele, eu perguntei, e aí, ele chama Kleber. E aí, Kleber, você gostou da oração e tal? Aí ele falou, gostei, mas eu vi que esse gostei dele tinha uma coisa a mais. Aí, como eu tenho intimidade com ele, eu dei uma apertada nele, falei assim, pode falar. Assim, pois é. No último momento da oração, o que ele quis dizer foi o seguinte, no último momento da oração, na oração final, quando você foi orar, virou uma bagunça. Você estava orando, o irmão do lado começou a orar também, e quanto mais eu me esforçava para tentar escutar o que você falava, o do lado me incomodava, ou seja, uma bagunça. Uma bagunça. E aí a gente começa, né, a tirar algumas questões, alguns ensinamentos disso. Alguns ensinamentos disso. Porque, na verdade, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Então, baseado nesse evento, a gente começa a falar nos nossos cultos de oração, quando a oração é intercessória, quando é um clamor, quando a oração é em concordância. Por exemplo, quando a oração é em concordância, as pessoas têm que ficar caladas, o máximo que ela tem que falar é o quê? Amém. Quando é uma oração coletiva, que estamos numa vigília, e vamos orar por um propósito, todo mundo vai falar. Todo mundo vai lutar por aquele objetivo. Mas cada tipo de oração vai exigir um comportamento nosso. E nós precisamos saber disso. Senão a gente vai fazer da nossa oração, da nossa vida de oração, o quê? Uma bagunça. Por exemplo, eu gostei muito que Tiago falou de Daniel. Você acha que Deus salvou Daniel porque ele orou para o leão não comer ele? Ou por causa da vida de intimidade com Deus que ele tinha com Deus? Gente, oração não é mágica. Não é mágica. Não é. Então nós temos que entender isso. Você só vai ser ouvido por Deus se você é de Deus. Oração é feita para os filhos de Deus. Oração não é feita para qualquer um. Então não adianta você quebrar o pau a semana toda e vir clamar ao Senhor. Né? O povo quebra o pau a semana toda, né? Andou a semana toda de mãos dadas com o capeta, aí vai fazer uma viagem e pede Deus para abençoar. Você, por que não pede o capeta então? Nós temos que ser racionais. E muitas vezes nós vamos indo por qualquer onde é que a onda balança, né? Igual o barquinho de papel que é jogado na enxurrada. E a gente tem que ter esse discernimento. E esse é o objetivo principal da gente estar falando de oração. Então a gente falou aqui sobre alguns tipos de oração, eu falei aqui para vocês que não é meu objetivo, se Deus quiser a aula acaba hoje, que não é meu objetivo falar tudo sobre oração, que eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade. Colocamos aqui os tipos de oração: intercessão, confissão, clamor, adoração, petição, ações de graça e proteção, com alguns exemplos principais de oração, que dá pelo menos para a gente ter um vislumbre pelo menos da maior parte dos tipos de oração. Nós paramos em qual aqui, hein? Vocês lembram? A gente tinha acabado de falar de Ana, sobre o clamor, e aí teve algumas dúvidas que foram muito importantes. 2 dúvidas que nós tivemos sobre retaliação espiritual e
Voto. Então, se eu conseguir terminar a aula até 9h30, eu preparei uma aula bônus sobre esses 2 temas que nós vamos falar. Mas vocês têm que estar ligados aqui comigo, tá bom? Quem é que está em casa aí? Bom dia para o pessoal de casa. Tem alguém assistindo? Irmão Paulo, Luz e Márcia, bom dia. Irmão Carlos, bom dia. O irmão Paulinho não entrou, não? Aconteceu alguma coisa. Pode ligar para ele, viu? Ou o telefone deu problema, ou ele está com problema. Bom dia, meus amados irmãos que estão aí em casa. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só chamar aqui. Então, vamos lá. Então, a gente parou em adoração. Vamos abrir, então? Então, o que acontece? Onde nós estamos situados aqui? Nós estamos pegando exemplos bíblicos desses tipos de oração. Até porque o próprio nome fala. O que é intercessão? Estou intercedendo. O que é confissão? Estou confessando. O que é clamor? Eu estou rasgando o coração, eu estou clamando. O que é adoração? Eu estou adorando. O que é petição? Eu estou pedindo. O que é ação de graças? Eu estou agradecendo. O que é proteção? Estou pedindo um tipo específico de proteção. Vamos lá então para Salmo 145, versículo 1 ao 3. Vamos lá, então? Vamos, então, abrir as nossas Bíblias. Salmo 145, vamos lá? Acharam? Já achei. De 1 ao 3. Salmo 145. Então, nós vamos ler aqui um exemplo de clamor, que é um cântico de Davi. Todo mundo aqui comigo? Vamos lá? Abram as suas Bíblias no telefone, as Bíblias no iPad, as Bíblias nos pergaminhos, as Bíblias em papel. Às vezes o pessoal fala que não gosta de usar telefone, gente, mas a Bíblia é a invenção tecnológica que substitui o pergaminho, entendeu? E o telefone, o iPad, é a versão tecnológica que substitui o papel. Então, nós só estamos situados em outro tempo da história. Vamos lá, Salmo 145, vamos falar de adoração, gente. Vocês não estão aqui comigo, eu quero a mente aqui comigo, fechada comigo, tá? Não pensem no jogo do Galo, do Cruzeiro hoje. Eu sou cruzeirense, mas estou pensando em torcer para o Galo, porque eu quero que Tite caia. Você corta isso aí, viu, Diego? Você corta isso aí na gravação? Então, eu estou com essa dúvida, que eu acho que hoje eu vou estar contigo, viu, irmão Juvenal, irmão Maurício? Então, vamos lá. Salmo 145, versículos 1 ao 3, exemplo de oração, de adoração. Ó Deus, Rei meu, eu te exaltarei e bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza é incompreensível. Ou seja, essa oração aqui é muito semelhante ao quê? A parte de oração de adoração que começa o Pai Nosso. Então, quando nós falamos sobre oração de Pai Nosso, nós falamos muito da importância de que o ato de oração é o ato mais nobre que nós podemos fazer como seres humanos, e a importância de quem está ouvindo, que é Deus. Nós estamos chegando perante ao ser eterno, ao Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a gente não vai chegar de qualquer jeito. Quando você chega lá no juiz, você chama Vossa Excelência. Tá lá, você está no tribunal. Aí você fala para o juiz, Vossa Excelência. Você não chama seu juiz, ô você, ô fulano, né? Você chama Vossa Excelência. E por aí vai. Meritíssimo, né? Um reitor da faculdade, para os meninos que estão estudando lá na Unimontes, como é que vocês vão chamar o reitor? Magnânimo, tá? Magnânimo, doutor fulano de tal. Então você não chama qualquer. E Deus você chega de qualquer jeito. Né? Você fala, Deus, eu quero isso. Tem hora que a gente já começa a oração assim. Né? Então, e é isso aqui que o Salmo de Davi faz. Ele faz essa adoração que ao mesmo tempo é o que? Uma reverência. Então ele fala aqui, assim como a oração do Pai Nosso nos ensina. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, né? E por aí vai.
Vamos lá, então, para a oração. Alguma dúvida? Vamos para a oração de petição, que é uma oração famosa da Bíblia, que nós falamos nela, mas vale a pena repetir. Que é a oração de petição lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Vamos lá? Jabez invocou o nome de Deus, do Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Essa oração aqui é tão interessante que nós já falamos sobre ela. Primeiro que está aqui no meio de uma analogia, de uma genealogia. Aí começa a falar: fulano, 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 gerou fulano, e por aí vai. Está aqui, ó. Os filhos de Judá foram Pedes, Esrom, Carmim, Ur, Zobal, Reaías, filha de Jobal, gerou Jaate, Jaate gerou Amuai, Laade, e aí começa a falar uma genealogia. De repente a Bíblia ela quebra e fala que Jabez foi o mais ilustre dos homens, e Jabez fez essa oração aqui. Né? Então, é uma oração de que Deus se agradou e que transformou, e a Bíblia ela fez questão de falar sobre Jabez, que é a única parte que ele aparece na Bíblia, fala que ele é grande e que ele fez essa oração. Então, um dos únicos homens que ele é conhecido na Bíblia apenas por oração, talvez se não for o único, tá? Ele aparece aqui só por causa da oração que ele fez. Então, uma oração simples, que tem 4 pontos aqui, que nós já discutimos sobre ela, e é uma oração de petição, né? Que pede Deus para livrá-lo do mal e tudo mais. Oração de ação de graças, vamos lá em Lucas capítulo 1, versículos 46 ao 55. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas para mim. O seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou os tronos dos poderosos e elevou os humildes, aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Ou seja, Maria ela está coberta de uma ação de graças, de agradecimento, porque ela viu que ela não merecia receber o que Deus deu para ela, e ela faz esse cântico aqui tão famoso, que é o Magnificat de Maria, que é um exemplo de oração, de ação de graças. Uma oração aqui que não pede nada, né? Vamos aqui para a oração de, exemplo de oração de proteção, Salmo 91. Salmos 91, versículos 1, 2. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Então, é um exemplo aqui de oração, de ação de graças. Então, aqui a gente fez esse panorama bíblico aqui sobre oração, os tipos de oração e os exemplos da Bíblia. Tá? Então, vamos lá. Continuando aqui, falando sobre a questão prática da oração, o que isso significa na minha vida e na sua vida sobre o poder de oração. O que nós vamos pegar tudo isso aqui e trazer para as nossas vidas? E eu trouxe alguns versículos aqui que vão nos direcionar um pouco. Vocês não precisam abrir a Bíblia não, que eu quero ser bem dinâmico aqui. E está escrito aqui. Isaías 59, versículos 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Gente, oração é para quem tem relacionamento com Deus. Uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, Deus não vai ouvir. Não vai. Não vai. Então, a gente é aquela questão.
Daniel, Deus não deixou o leão comer ele, por quê? Foi porque ele orou desesperado na hora ou por causa da vida que ele tem com Deus? Oração não é mágica. A gente tem muito disso. A gente tem uma coisa mística. Nós temos uma coisa mística entre nós e tem um orgulho, uma soberba dentro do nosso coração que faz parte da nossa natureza caída, que a gente não entende muito bem as ações de Deus. A gente acha que precisa fazer voto para Deus nos abençoar. A gente acha que Deus não pode nos dar nada de graça. Eu tenho que pagar meu preço. Eu tenho que jejuar, porque senão Deus não vai me dar. As pessoas até desvirtuam o tipo de jejum. Jejum é para quebrar a carne. Tem gente jejuando para o Cruzeiro ganhar do Galo hoje. Tem gente jejuando para Deus fazer algum milagre. Tem Deus jejuando para o rapaz gostar dela. Ou ele jejuando para a moça gostar dele. Gente, isso é verdade. Às vezes nós achamos que as práticas espirituais são mágicas. E isso que Jesus alerta aqui no início, aqui que nós estudamos. Porque Jesus compara, não façam vocês com Deus aquilo que os pagãos também fazem. Porque acham que muito vão falar e vão ser ouvidos. Não façam isso. Porque muitas vezes nós tendemos, infelizmente, a tratar Deus como se fosse uma entidade qualquer. Uma entidade qualquer. Eu pago o preço, eu faço o voto, eu faço. Então, é a mocinha que falou, né? Eu fiz a minha parte, eu cumpri o meu voto, agora Deus é obrigado a cumprir a parte dele. Não existe isso. Às vezes nós achamos que Deus é como se fosse um empregado. Isso não está na nossa mente, mas nós nos comportamos como se fosse isso. Então a gente tem que desmistificar isso. Então, primeiro, oração é para filho de Deus. Se você não é filho de Deus, você não vai orar para quê? É igual eu brinquei aqui, mas é verdade. Anda de mão dada com o diabo a semana inteira, então vai pedir para o diabo aquilo que você quer que te dá. As pessoas às vezes são incoerentes, né? É igual a história do carnaval. Pipoca o carnaval todos os dias. Quando dá quarta-feira de cinza, está lá com a cinza na testa. Então a gente precisa ter o quê? A gente precisa raciocinar e entregar para Deus um culto racional. Provérbios 28, 9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, é melhor você não orar. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração vai ser abominável. Será abominável. Ou seja, tem gente que quer fazer o que quer e ainda quer pedir a Deus alguma coisa. Provérbios 21, 12, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Às vezes, ninguém ajuda ninguém, não ajuda ninguém em nada. Né? Às vezes, uma pessoa passando a necessidade, ela pode ajudar. Não estou falando de gente que não pode ajudar. Às vezes, a pessoa vê uma pessoa passando necessidade, ela pode ajudar, ela é omissa. Depois, lá na frente, quando ela passa necessidade, Deus vai ouvir ela? Né? Tem gente que só quer para ele, mas distribuir a sua bem-aventurança ninguém quer. Tem gente que só quer o vem a nós, né? Só para mim, só para mim, só para mim. Só um sanguessuga que chega e tem aquele tanto de tentáculo só para sugar. E na hora de devolver, não devolve nada. É um miserável. João 9,31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, aqui cortou aqui, ó. Então vou abrir aqui que eu não vou deixar isso passar. João 9,31. Mas vocês não precisam abrir não, que vocês demoram demais. João 9,31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, ele atende. Vocês estão entendendo? Que a oração, ela reporta muito mais ao seu comportamento do que o seu modelo de oração? Não adianta você não ter relacionamento com Deus e subir de monte.
Não adianta você não ter relacionamento com Deus e chegar aqui na hora do louvor e chorar e rolar no chão. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Agora, eu fiz esse quadro aqui, e esse quadro é um quadro, para mim, que é um quadro fantástico. Porque qual que é a oração que nós mais fazemos? Petição. Não vem que não tem, que todo mundo aqui o que mais faz é pedir, inclusive eu. Só pedimos, 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 pedimos. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre oração? De tudo isso que nós conversamos. Que a petição é consequência, primeiro, da sua vida, porque Deus já sabe o que você precisa. Deus mesmo falou, antes de você abrir a boca, eu já sei do que você precisa. Filhinhos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem Salomão vestiu como os lírios do campo. Os pássaros não se preocupam e comem bem todo dia. E aqui, quando você faz uma oração de adoração, quando você confessa o seu pecado, a sua podridão, todo mundo aqui é pecador e todo mundo peca aqui todo dia. Nós falamos aqui com oração que tinha que ser feita todo dia, oração de confissão. Quando você intercede, quando você faz ação de graças, quando você clama, quando você faz uma oração de proteção, quando você adora, consequentemente a petição ela já é feita, porque Deus conhece aquilo que você precisa. Deus conhece aquilo que você precisa. Então a gente precisa ter esse discernimento. E muitas vezes a gente só pede, 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 pede. A Bíblia fala que quero pegar até um gancho numa pergunta que o Maurício fez. Eu vou na praia, será que é pecado eu pedir Deus para me dar uma viagem bacana e tal, sempre que a Bíblia fala que a gente pede mal para gastar nos nossos próprios deleites? Depende. Depende. Porque Deus sonda o seu coração. Às vezes você quer ir para a praia para quê? Você quer ir para a praia para você passear com a sua família, agradar a sua esposa, agradar os seus filhos, desconectar um pouco. Mas tem gente que quer ir para a praia para exibir no Instagram. Então vai depender muito. Tem gente que quer ir para a praia para fazer coisas estranhas, né? Carnaval, Salvador, Porto Seguro, como é que chama lá? Passarela do álcool, sei lá, o quebrador lá de Porto Seguro, como é que chama? Todo mundo fala. A Chamoá e tal, e depende. Depende do que o seu coração vai mostrar para Deus, se isso é uma coisa realmente honesta ou não. Porque não é errado você querer riqueza. Não é. E várias pessoas da Bíblia mostram isso. Abraão e Jacó e por aí vai. E Jacó é até interessante, que Jacó ele faz um tipo de oração interessante com Deus, porque ele faz uma oração de luta, né? Ele começa a lutar com Deus. E existe uma oração muito interessante, que são orações audaciosas. O que é uma oração audaciosa? É Abraão, quando chega para Deus e fala, Deus fala, vou destruir Sodoma. Aí Abraão fala, não, Deus, se tiver 100 crentes evangélicos lá da Igreja Verbo de Amor, lá em Sodoma, o senhor vai destruir mesmo assim? Não, Abraão, não vou destruir. Aí o negócio vai arruinando, não tem 100. Aí Abraão vai diminuindo, aí eles descobrem que não tem nenhum. Nenhum. E aí o que acontece nessa saga toda? Uma coisa interessante sobre a oração audaciosa, daquele que confronta Deus, como Moisés confrontou Deus também. Deus fala assim, Moisés, depois do episódio do bezerro de ouro, eu vou matar todo mundo, esse povo aqui está tudo errado, e nós vamos tacar fogo aqui, e eu vou fazer de você uma grande nação. O que Moisés fala? Não, Deus. O que eles vão dizer que o Senhor trouxe esse povo todo aqui? Para quê? O Senhor matar aqui? No deserto? Ou seja, a oração audaciosa, ela se importa com o quê? Com a glória de Deus. Vocês estão entendendo a conexão e a engenhosidade e a santidade de tudo isso que está envolvido? Moisés não está preocupado com quantos quilos de ouro ele tem, se ele vai chegar em Canaã amanhã ou depois, não. Ele está preocupado com a glória de Deus. Abraão do mesmo jeito. Então, você quer fazer uma oração audaciosa? Você pode fazer, mas cuidado qual que é a sua intenção. Cuidado com a sua intenção. Então, acrescentei até uma oração a mais aqui. E aí, o que nós tiramos tudo isso sobre oração? É que nós precisamos ter primeiro, a gente precisa ter uma vida de santidade, gente.
A gente tem que olhar para dentro de nós e arrancar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nos perguntar, o que é que me afasta de Deus? Todo mundo tem uma fraqueza. Todo mundo tem um pezinho de barro, um telhado de vidro, que às vezes o irmão não conhece, mas você sabe o que é. Do pior ao mais ou menos. Tem gente que não aguenta comida, igual crente. Crente não bebe. Ai, eu não vou beber porque eu prefiro ser abstêmico. Mas põe 3 quilos de comida e com a barriga desse tamanho e fica achando que é santo, mas está podre do mesmo jeito. Come, né? Você já viu? Você quer ver um restaurante na beira de estrada, quando para um ônibus só de crente, acho que esse povo põe a mão na cabeça, gente. É prejuízo, porque crente come. Então, ou seja, pode ser glutão, mas não pode beber. Então, a gente precisa, Carol quer falar, então a gente precisa saber colocar a nossa vida no prumo, porque Deus só vai nos escutar se a gente tiver uma vida de santidade, se nós somos filhos de Deus. Não adianta pedir a Deus nada, sendo que você não tem compromisso nenhum com Ele. Então, é isso que eu quis mostrar para vocês com todos esses versículos aqui. Não é possível que nenhum vai convencer vocês. Fala, Carol. Paz, irmãos, bom dia. Paz, bom dia. Nós precisamos nos lembrar também que a nossa vida toda está permeada pela lei da semeadura. Como você acabou de falar, e tem pessoas que não fazem nada a favor de ninguém, inclusive oração, porque a oração é o relacionamento pessoal que a gente tem com o Senhor. Então, às vezes, a pessoa não tem vida de oração, não tem vida de devocional, não tem vida de relacionamento com Deus, mas na hora de pedir ela sabe, e ela quer. E quando ela não recebe, ela ainda acha desaforo, porque Deus não deu o que ela pediu. Então, o que acontece? A gente termina aqui a nossa parte de oração, e eu vou fazer uma aula bônus aqui sobre batalha espiritual. Por que batalha espiritual? Por causa da pergunta de Andréia. A Andréia fez a seguinte pergunta no início da aula passada, ela falou o seguinte, ela pergunta sobre retaliação espiritual. Pessoas que são pessoas de intercessão, oram pelos outros e sofrem retaliação. Eu de cara, André, vou te dar 3 respostas. Primeira resposta, eu não acredito nisso, porque isso não está claro na Bíblia. A Bíblia não fala que existe isso. Segunda resposta, sim, eu acredito nisso, porque pessoas fiéis, que têm uma vida de... Não, presta atenção. Eu estou falando o seguinte, na teologia, você tem pontos de vista. Tá bom? Na teologia, você tem pontos de vista. Primeiro fato, é esse panorama bíblico que nós vamos falar aqui. Tá? Eu posso falar que sim, que não e não sei. Tá? Eu não sei porque a Bíblia ela não fecha esse assunto. A Bíblia ela não fecha sobre batalha espiritual. A Bíblia não fala de retaliação. O que nós sabemos de retaliação são experiências pessoais de pessoas que são fiéis à palavra. O que é retaliação? Não. Presta atenção. A pergunta que a Andréa fez foi o seguinte, e eu repeti aqui. Pessoas que fazem oração de intercessão, que têm o dom de serem intercessoras, oram por outras pessoas e sofrem uma retaliação pessoal. As pessoas aparecem doentes, as pessoas começam a dar algumas coisas erradas na vida dela, começam a sentir uma dor de cabeça. Eu vou pregar, Deus me deu uma palavra boa, eu já começo a passar mal. Você está entendendo? A Bíblia não fecha esse assunto. A Bíblia não fala. A Bíblia, Daniel está aqui, ó. O 18, 12, 13. Está aqui. Mas isso não é a retaliação que ela falou lá. E por mais que esse tentou bloquear aí, a bênção chegou. A bênção chegou, tá? Então, a Bíblia não fecha sobre esse assunto. Então, a gente pode falar esses 3 pontos de vista. Existem esses 3 pontos de vista. Qual que é o meu, pessoal? Eu acredito por causa das experiências das pessoas que são sinceras e honestas. Mas nós temos que saber uma coisa. Eu não posso dar isso como uma verdade absoluta. Porque a Bíblia, gente, a gente tem que entender. Quando a gente discute teologia, a Bíblia é soberana. E tem pontos que a Bíblia não fecha. Esse é um que a Bíblia não fecha. Então, pode ser sim, por causa das experiências dessas pessoas fiéis. Pode ser não, porque a Bíblia ela não fala que isso realmente vai acontecer.
E pode ser não sei, porque realmente a Bíblia ela ignora um pouco a batalha espiritual. O panorama todo da batalha espiritual está aqui, ó, em Efésios, que nós vamos ler agora. Está aqui em Pedro 5,8, o diabo é descrito como quem procura devorar. Está aqui em Tiago 4,7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí na retaliação a gente já começa a ter dúvida com Tiago 4,7. Se você é uma pessoa de oração, de intercessão, que resiste ao diabo, por que ele vai te atentando, sendo que a Bíblia fala que ele tem que fugir de você? Outra coisa, Mateus 5,10, a perseguição por causa da fé dos santos. Jesus falou, vocês vão ser perseguidos. Os mártires. Esse versículo de 10 ao 12 aqui de Mateus 5 é o startar da igreja que foi perseguida e que deu origem aos mártires. E Daniel 18, 12 e 13, que fala claramente sobre essa guerra, que Daniel orou, a bênção não desceu, porque teve um bloqueio, mas Deus mandou o anjo desbloquear. Agora, uma coisa nós temos que ter consciência e certeza. Tudo o que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Nada vai acontecer na sua vida se não for permissão de Deus. Às vezes tem gente que tem medo do diabo, gente, não tenha medo do diabo, você tem que ter medo de Deus. Tem gente que pinta e acha que o diabo vai fazer mal para ela. Então a gente tem que ter esse discernimento. Tá? Então, com essa questão toda, dessa questão de retaliação espiritual por causa da oração, existe esse cenário. E aí, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Eu vou ser um pouco cético agora, porque muitas vezes nós tendemos a espiritualizar demais as coisas. Talvez é uma coisa normal que acontece do dia a dia, e a gente começa a falar que é ação do capeta, ou uma retaliação, e não é. São coisas cotidianas. Por exemplo, meu carro pingou um óleo. Eu fui lá na oficina, tal, conserto 2.300. O que eu vou fazer? Tem gente que vai falar, é o capeta. É o capeta que está comendo seu dinheiro. Tem gente que adoece, vai comprar um remédio que custa R$1.000, a pessoa fala, é o capeta que está roubando seu dinheiro. E às vezes você tem que dar graças a Deus que tem conserto. Porque muitas vezes nós não agradecemos por Deus preservar a nossa vida. Ao invés de eu chorar que eu vou pagar 2.300, eu vou dar graças a Deus que não é 5, que não é 10. E eu não bati ele. Porque se bater, acabou. A última vez que eu bati foi 9.000 que me cobraram. Então a gente tem que ter esse discernimento. Coisas naturais, elas podem acontecer. E muitas vezes, eu não estou falando que é sempre, mas muitas vezes nós espiritualizamos demais. Essa questão da batalha espiritual, ela começou aqui no Brasil, principalmente por causa de um livro americano de uma mulher que chama Rebecca Brown. Essa Rebecca Brown, ela escreveu um livro que chama Ele Veio para Libertar os Cativos. E vendeu, acho que milhões e milhões de cópias. E veio bem na década de 90. O que estava acontecendo na década de 90 no Brasil? A ascensão do pentecostalismo. Os dentes de ouro, a pó de ouro nas Bíblias, diante do trono. Então estava acontecendo um mover muito grande. E no meu entendimento, esse mover ele é legítimo. Assim como o da Rua Azusa, é claro, as dimensões elas são separadas, são guardadas, assim como a da Rua Azusa no início do século passado nos Estados Unidos, lá em Los Angeles. Então a gente tem que ter esse discernimento. Só que esse livro, ela conta a história de uma mulher que era satanista e começa a colocar questões de opinião dela que não estão suportadas na Bíblia. Aí a gente tem que... Gente, é o que eu falo para vocês. Está na Bíblia, a gente aceita. Não está, entra por um outro limiar. É uma opinião sua? Ok. Mas a gente tem que entender. E existem outras tantas coisas que estão na Bíblia que nós temos que discernir. Por exemplo, fim do mundo. Chegou essa guerra aí, está todo mundo com medo do fim do mundo. Agora tem aí, qual que é a questão teológica? Milenismo, amilenismo, pré-milenismo. A Bíblia fecha algum assunto sobre isso? Basicamente, isso aí para vocês é o arrebatamento. Vai ser antes, vai ser depois, vai ter o reino de 1000 anos, não vai? A Bíblia não fecha esse assunto. Gente, o que eu quero dizer para vocês? É importante você entender? É importante, mas não é essencial. O mais essencial é esse aqui, ó. Não peque, procure santidade. E a gente tem que buscar essas coisas. E muitas vezes, a batalha espiritual ela é usada pelos falsos profetas como uma arma de quê?
com uma arma de segurar os membros. Ontem mesmo, sem querer, Diego me mostrou um vídeo de um pastor, que eu não vou falar o nome mais, ele ameaçando. Ele, ao invés de declarar a cura para o membro da igreja dele, ele falava assim: se eu sou de Deus, você nunca mais vai andar. E o homenzinho está lá, está repreendido, está repreendido. Então, de cara você vê que isso aí, então, há uma desconexão. Deus não levantou o profeta para amaldiçoar ninguém. O único profeta que levantou foi Balaão, e ao invés de ele amaldiçoar, Deus fez ele, foi abençoar. Então a gente tem que ter discernimento dessas coisas. A gente precisa ter discernimento disso. Então a batalha espiritual, principalmente nesse campo que trouxe, que Rebecca Brown falou tudo aquilo ali, existe um limite na Bíblia. Primeiro, a Bíblia não fala muito sobre batalha espiritual. Até mesmo a alegoria que nós vamos falar aqui, que está em Efésios 6, ela é limitada. Por quê? Por causa do contexto que o apóstolo Paulo vive. Então, nós vamos aqui, rapidamente, passar aqui. Aqui, eu vou falar sobre o livro de Efésios. Primeiro, o livro de Efésios ele tem uma característica. Qual que é a característica do livro de Efésios? Gente, Paulo tinha acabado de ser perseguido por 40 pessoas para morrer, e ele tinha acabado de ser preso aqui e levado para Roma. Ele não foi para uma prisão, para uma masmorra, ele ficou numa casa. Mas Paulo achou que ele ia morrer. Por que ele achou que ele ia morrer? A Bíblia toda, a vida espiritual de Paulo está todinha em Efésios. E ele começa a varrer tudo. Ele começa a varrer tudo como se ele tivesse despedido do mundo. E o interessante que ele chega na armadura, na alegoria da armadura de Deus, por quê? Porque tinha um soldado lá todo armado, indumentado, lá na porta da casa dele. Ele estava sendo guardado por romanos. Então, no meio de toda aquela tragédia que Deus usa para o nosso bem, porque graças a isso que ele viveu, nós temos essa pintura, essa arte exposta que é o livro de Efésios, que nós discutimos isso. Depois, Paulo é solto, ele fica 4 a 6 anos livre, depois ele é preso de novo para ser martirizado. Esse é um enredo. Então, gente, Paulo fala de tudo, até mesmo escravidão. Então, ele começa aqui. Primeiro, ele começa a carta de uma forma um pouco amargurada. Por quê? Porque o povo não acreditava que ele era apóstolo. Não, apóstolo é só os 12. E aí, as condições de ser apóstolo é o quê? Uma delas, que é a principal delas, é ter visto Jesus. E o apóstolo Paulo viu Jesus no caminho da estrada de Damasco. Então, fazer um parêntese aqui. Se alguém se autodenomina apóstolo, você pergunta para ele, você viu Jesus quando? Né? Porque tem vários tipos de apóstolo hoje, né? Apóstolo tal, que eu nem lembro aqui qual que é. Então, se alguém aparecer aí, você pergunta, você viu Jesus quando? Então, para ser apóstolo, precisa ter visto Cristo. E ele fala isso aqui. Então, Paulo ele começa essa carta aqui, amargurado, achando que ele já era, que ele vai morrer. Então, ele começa aqui no primeiro versículo. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Aí ele começa a falar sobre como Deus escolheu ele, que ele achava o máximo. Poxa, eu sou um assassino de cristão, eu sou o mais pecador dos pecadores, eu sou um imundo e Deus me escolhe para levar a boa nova. E ele começa a querer colocar no papel isso aqui. E começa o quê? Glorificar a Deus. Bendito seja o Deus de nosso Pai, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Então Paulo ele se maravilhava nisso. Poxa, como eu escolhido, Deus me usando para que eu fosse levar a palavra para os gentios. E aí ele continua no segundo capítulo falando sobre a salvação da graça, através da salvação pela graça, ele fala assim, e ele nos deu vida usando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Ou seja, olhando para ele mesmo. Paulo está aqui extremamente amargurado, fazendo um panorama todo da vida dele, porque ele achou que ele ia morrer.
estava despedindo. Depois ele fala sobre os gentios, ainda no capítulo 2, e judeus, que são unidos pela cruz de Cristo, que tinha toda aquela guerra, que os gentios não podiam ser salvos, que se o gentio fosse salvo, ele tinha que ser circuncidado e por aí mais. E Paulo teve que entrar numa briga ferrenha para que isso não acontecesse. Aí ele entra no capítulo 3 falando: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Se é que sabeis a dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado, no mistério conforme escrevi acima em poucas palavras. Então Paulo ele fala sobre essa grandeza da graça, porque ele não se acha merecedor. E aí ele continua: por essa razão eu dobro os meus joelhos perante o Pai, de que em toda família nos céus e na terra recebe o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Então aqui a gente tem uma pincelada da lei de Deus, porque a lei no Antigo Testamento, ela tem alguns focos, em fundo, que nós já estudamos aqui. Por que a lei do Antigo Testamento? Para formar Israel como uma nação. Então a lei tinha um outro objetivo. O que Jesus explica aqui no Sermão do Monte? Que a lei ela agora está dentro de você. As suas intenções. A lei está dentro de você. Quem você é? Se você é realmente um redimido pelo poder da graça e da misericórdia de Deus, a sua visão é outra. Porque a graça e a misericórdia de Deus, ela começa o quê? Operar dentro de você. E aí ele continua: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com o poder do seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Ou seja, que o processo de santificação que foi começado dentro do seu coração, ele termine. Que até que dia? Até o dia que você vai estar perante Deus. Às vezes a gente está preocupado com guerra, a guerra está lá do outro lado do mundo. Pode ter gente aqui que não vai viver hoje. Deus tem misericórdia, mas vai para a glória. A gente tem que ter esse negócio, gente. Deus não falou para a gente ter medo. Deus ordenou: não temas. Porque quando vai começar a guerra, é o início do começo das dores, não é do fim, não. Se o mundo fosse acabar agora, falta o personagem. Qual que é o personagem principal que falta? O anticristo. Cadê? Cadê o bichão? Cadê o bichão? Então a gente tem que ter, e muitas pessoas, a gente usa isso para colocar medo nas pessoas, e as pessoas viram aquele trem, a internet vira aquele trem de gente que não sabe nem na hora que está com sede, começa a dar palpite sobre religião. Vocês têm cuidado, porque tem gente que não sabe nem, tem gente que vende maquiagem, falando, orando no Instagram, no YouTube, e a gente tem que ter cuidado com isso. E aí, aqui, o Paulo ele começa a fazer uma oração por Efésios, lá no versículo 14 do capítulo 3, que diz: por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda família nos céus e na terra recebe o nome. Eu já li essa parte aqui. Aí ele vem sobre a unidade da fé, no capítulo 4. Portanto, eu sou prisioneiro do Senhor e peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Já no início do capítulo 5 ele fala: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor como Cristo, que também nos amou, se entregou por nós como oferta de sacrifício com aroma suave. Aí ele começa aqui no capítulo 3 falando sobre santidade. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém aos santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ação de graças.
Depois ele fala, olha para vocês verem, Paulo fala tudo isso aqui, aí depois Paulo vem com 2 assuntos, parece que estão deslocados, mas parece que como ele estava despedindo do mundo, ele fala aqui sobre marido e esposa, e depois fala sobre a relação de servo, escravo e seu senhor. Aí você pode até achar estranho porque que Paulo fala disso, mas era a cultura da época. Deus ele continua trabalhando na história da humanidade até quebrar essa questão da servidão e da escravidão. Tá bom? E aí chega, para terminar, ele chega no texto áureo, vamos assim dizer, que falando sobre a armadura de Deus, que é a parte mais completa da Bíblia que fala sobre batalha espiritual. Porque, na verdade, ele olha para o soldado romano, ele descreve todas aquelas alegorias, mas no fim ele quer dizer o quê? Todo esse poder. Porque ele vê o soldado romano como o maior poder da terra. O soldado romano era o maior poder daquela época. O Império Romano era o maior poder. E aí ele fala o quê? Todo esse poder ele não tem importância nenhuma. Porque esse poder foi dado ao quê agora? À igreja. A igreja que realmente tem esse poder no mundo espiritual. E essa é a grande virada. Aí ele coloca, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados e poderios, contra os príncipes desse mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permaneceis firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz, usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para que mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada, quando ao abrir na minha boca, para que possa com ousadia tomar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. E aí a gente precisa ter esse discernimento. Então, Paulo, ele fala tudo isso aqui sobre a batalha espiritual, sobre todas essas alegorias de escudo, como uma pessoa que passou por um processo de santidade e agora ela guerreia como? Guerreia no reino de Deus, guerreia no reino de Cristo. E que muitas vezes ele também começa a fazer esse paralelo, que muitas pessoas elas brigam entre si. Eu vou precisar terminar aqui, Mônica, senão eu não consigo, é 10:02. Eu vou... Não, porque domingo que vem eu não estou aqui não, estou viajando. Vou terminar agora. Você me desculpa, viu? Se quiser, a gente conversa depois. Então, a gente tem todo esse panorama de batalha espiritual. Então, não sei se consegui responder sua pergunta, Andréia, mas a questão de toda essa questão de retaliação, a gente precisa avaliar com muito critério na Bíblia. Hein? Então, o apóstolo, ele participou também, como você no final falou, batalhas também. Ele passou por batalha espiritual, assim como Jesus passou no deserto, tá? Agora, pega aqui comigo. Quando é que Paulo, a primeira vez que Paulo foi preso, ele foi preso onde? No templo. Porque ele começou a pregar o que realmente deveria ter sido pregado. Porque existiam aqueles falsos mestres, ele começou a condenar aqueles falsos mestres, e foi a primeira vez que ele foi retaliado. Por quê? Porque ele falou a verdade. Tá? Outra pessoa retaliada é Jeremias. A Bíblia nos fala que existia Jeremias falando a verdade e todos os outros profetas falando a mentira. Quem é que foi jogado no buraco? Então,
Agora, eu não posso falar que isso é uma retaliação. Isso é consequência de algumas coisas, por exemplo, da falta de discernimento da palavra, do poder dos que os fariseus tinham para dominar tudo aquilo ali, né? A segunda dúvida foi sobre voto. Foi sobre voto. Nós falamos o seguinte, a questão sobre voto, que a gente tinha uma dúvida sobre relação sobre voto, como se voto... O problema do voto é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês em versículos 5, 4 e 6. Estão aqui comigo? Se alguém mesmo sem saber fizer um voto impensado de qualquer tipo, para o bem ou para o mal, quando perceber a imprudência do seu voto, deverá reconhecer sua culpa. Quando alguém perceber sua culpa em qualquer um desses casos, deverá confessar seu pecado. Como castigo pelo pecado, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho. É uma oferta pelo pecado, com a qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa. Gente, Deus não estimula ninguém a fazer voto. Se você faz um voto, aí tem gente que começa a amarrar as pessoas, né? Tem uns pentecostais que obrigam a pessoa a fazer voto, depois coloca a pessoa numa cilada que ele mesmo não sabe como é que vai desfazer. Você fez um voto, não vai cumprir, você vai pedir perdão para Deus, porque isso é um pecado. Isso é um pecado. Não existe pecado imperdoável, a não ser o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que tem um outro enredo completamente diferente. Tá? Então a gente tem que entender isso. Porque eu entendi, quando o pastor Geraldo leu o texto sobre voto, sobre amarrar a pedra no pescoço, Jesus não fala para quem fez um voto, não sei nem que foi Jesus que falou. Fala para o falso profeta, aquele que ensina, que engana os meus filhinhos, é melhor amarrar uma pedra no pescoço, tá bom? É só para a gente tirar essa dúvida. E aí, eu vou encerrar minha aula por hoje. Andréa, me desculpa pela minha incompetência, e é isso aí. Vocês podem seguir já. E eu terminei a minha parte sobre oração, tá?